É rápido. O motivo de eu estar aqui é exatamente para a gente poder conversar sobre uma coisa que eu acredito ser muito importante, né? E que dentro do que eu coloco no meu livro está naquele contexto de discursos de ódio, né? Que diz respeito àquilo que se chama homofobia bíblica. Nós vamos começar aqui com Gênesis 18, Gênesis 19, bem rapidinho, muito rápido. Quem quiser detalhes, eu sugiro ler o livro, onde nós temos uma passagem muito interessante, que na verdade ela começa com Abraão e o envio de 2 anjos até Abraão. Não vou abrir parênteses aqui, mas quando se fala em anjos, a tradução da Septuaginta confundiu homem com anjo e anjo com homem. Então tem que ter um estudo detalhado sobre isso. Fecha aspas, ou fecha parênteses aqui. Existem estudos sobre isso, né? Eu mesma fiz um curso lá com o pessoal da Universidade Hebraica de Jerusalém, a Moriah International College é a faculdade aonde eu fiz esse questionamento, e esse questionamento vai dar origem a um processo todo de envolvimento, de investigação bíblica sobre essas circunstâncias. Erros gravíssimos durante a tradução do texto hebraico para o texto grego. Estou falando dos anos 300 e pouco, tá? Antes de Cristo. Mas vamos aqui, rapidinho. Então, o que diz aqui Gênesis 18? Estou com uma Bíblia aqui que foi usada por Shakespeare, para quem não conhece, é a Bíblia de Estudo de Genebra, produzida no ano 1560, permanecendo por mais de 100 anos na cultura inglesa, né? Bom, o que diz aqui? Rapidamente, para a gente não perder muito tempo, bem objetiva e breve. Aqui em Gênesis 18 é dito que apareceu o Eterno para Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na entrada da sua tenda no maior calor do dia. Aqui fala da existência de 2 pessoas que estiveram, que são teoricamente 2 anjos, estiveram com ele e conversaram com ele. O objetivo dessa visita foi tão somente com relação à descendência de Abraão. E aí aqui mesmo está escrita aquela parte que fala com relação a pergunto para Abraão, onde está Sara, tua mulher? Ele responde, está aí na tenda. Aí disse um desses 2 que estavam lá, daqui a 1 ano a gente vai voltar aqui e a sua mulher vai ter dado à luz um filho. Sara ouviu e riu, porque tanto Abraão quanto Sara eram pessoas com idade avançada. Sara, inclusive, está escrito aqui no texto, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Tem alguns termos nas traduções que só complicam, chama-se menopausa. Passada a menopausa, aquele momento em que não há mais fertilização nem óvulos, né, na mulher. Então você imagina que a idade dela era bem avançada mesmo, né? Muito bem. Em seguida, ela riu, né? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e o velho também, o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Eterno a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Eterno a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara recebeu, receosa, né, disse, não estou rindo não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que você riu. O que tem em seguida aqui? Logo em seguida essa conversa, está escrito assim, no Gênesis 18, 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar, ou seja, para se despedir, né? Disse o Eterno, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Aí entra essa questão, aonde é informado a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Muito bem. Aí é dito também uma negociação de Abraão com o Eterno, se houvesse pelo menos, aí ele fala, pelo menos 50, aí o Eterno, não, 45 eu já poupo todos, por causa de 45.
não faz por amor dos 40. Se houver 30, respondeu, não farei se eu encontrar-lhe 30. Abraão ainda fala mais. E se houver 20, o Eterno diz, não destruirei por amor aos 20. Abraão diz, mas se tiver 10, aí o Eterno, não destruirei por amor aos 10. Aí Abraão parou de falar e o Eterno se retirou de sua presença. Acabou Gênesis 18, para aí. Né? Gênesis 19 já é outro contexto, outro espaço, outro tempo. O que diz lá? Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Supostamente presumimos ser os mesmos, presumimos, né? Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada Ló estava sentado. Esse, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se e convidou para ir para sua casa. Aí vai lá. Insistiu muito e eles foram. Quando chegou na casa dele, fez um banquete. O banquete que ele fez tinha pães asmos e eles comeram. Tá, antes de deitar, os homens daquela cidade cercaram a casa. Presta bem atenção nos verbos. Cercaram a casa. Chamaram Ló, né, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, e sim, todo o povo de todos os lados. Chamaram por Ló e disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, traze-os fora a nós para que, eu vou ler bem devagar, abusemos deles. Não é para ter relação homossexual, consensual, não se trata de nada consensual. Trata-se de cercar a casa de alguém para estuprar outros homens. Então é estupro. Nós não estamos falando de relação homoafetiva. Aqui a Bíblia fala, abusemos deles. Viu a diferença? Saiu então Ló à porta, fechou e disse, não rogo que não faça mal. Aí entra toda aquela história que vocês vão ler aí, que eu não vou perder meu tempo lendo para vocês, que diz, né, que eu tenho 2 filhas virgens, trago para vocês, trata como, né, não faz nada para esses homens, eles estão debaixo do meu teto, proteção. Eles disseram, retira-te daí, e acrescentaram, se ele é estrangeiro, detalhe, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, a ti, pois, faremos pior que a esse. Ou seja, impediu o estupro dentro da casa dele. Esse é o fato. Aí não existe relação homossexual, homoafetiva, consensual. Ficou claro isso? Isso é muito importante que fique claro. Então, muito bem. Vamos aqui na sequência, Gênesis 19, 13. Pois vamos destruir esse lugar, porque seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença. Aí entra esse contexto da destruição de Sodoma e Gomorra. Muito bem. Aí quando se fala sobre destruição de Sodoma e Gomorra, você tem que ir para uma outra passagem, que é Ezequiel, para você ver qual foi a causa. Por que foi? O que aconteceu para que isso fosse providenciado? Qual é a causa? A causa? Vamos lá ler então. A causa é essa aqui, ó. Se você abrir Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, diz o seguinte: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Percebe? Então, se você tiver uma isenção, por isso que sabe o que faz diferença? Como é que você lê o que está diante de você? Se você enxergar ali uma relação sexual homoafetiva, consensual, você não lê os verbos, não entende, não sabe interpretar esse texto. Se você olhar ali o verbo abusar é violência. Cercar uma casa é violência. Então a diferença é gritante nisso. E assim, partir da premissa que a cidade inteira era homossexual é um erro grave de interpretação, de leitura, de inteligência. Onde eu quero chegar com essa conversa? Primeiro lugar, você
você que está me ouvindo, é a única pessoa responsável pela tua vida eterna e salvação. Você é a única pessoa responsável por disseminar ou não discurso de ódio baseado supostamente em textos bíblicos. Terceiro, portanto, faz uma coisa simples, vai lá e leia, leia, faça uma interpretação simples do sujeito, predicado, do verbo, do tempo verbal, entenda o que está escrito. Você não precisa de mais ninguém para fazer isso para você. Você tem suficiente capacidade para isso. Basta ler, basta entender, basta... é só a leitura simples. Houve ali algum tipo de relação homoafetiva? De jeito nenhum. Houve ali uma tentativa de estupro, de invasão de residência, de desrespeito ao estrangeiro, de desrespeito às pessoas que estavam lá. Nada a ver com homossexualidade. É isso. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo rapidinho. Para você enxergar o que é que está lá. E tem uma coisa. Você é a única pessoa responsável. Não transfira isso para outra pessoa, não. E não aceite falso profeta querer te ensinar o que não está escrito. É tão simples isso. O pobre necessitado foi literalmente rejeitado nessas duas cidades. Aí a gente poderia discutir aqui, mas tem a sodomia. A sodomia já é uma questão que envolve a palavra Sodoma. Em hebraico não tem Sodoma. Não existe Sodoma em hebraico. Existe um lugar chamado Sidom. Não sou, é si. Então é importante compreender também até onde vai o teu amor pela verdade. Pelo que você lê, pelo texto. E até onde vai a tua homotransfobia, ou a tua distorção, ou o teu ódio. Onde vai? Qual é o seu limite? Se o seu limite é a palavra do Eterno, acabou, não existe. Se o seu limite é as suas tendências de ódio, a própria Escritura fala que aquele que odeia seu irmão é assassino. João 3,15. Vai lá ler. A própria palavra do Eterno fala que aqueles que usarem o nome do Messias serão chamados, usarem para praticar iniquidade, forem mentirosos em relação à palavra. Os mentirosos não herdam o reino dos céus. Então quem te fala que está escrito e não está, é mentiroso, é mentirosa, do ponto de vista da própria Escritura, certo? Então assim, essa desconstrução desse discurso de ódio é tema do meu livro, um dos itens, tá? Nós vamos tratar lá sobre a questão do antissemitismo, como é que isso começou? Lá no século I, como é que era isso? O que os pais da igreja falaram sobre isso? Não confunda pais de igreja com apóstolos e menos ainda com os doutores da igreja, que nós tivemos 4 do lado ocidental, pais da igreja, e 4 do lado oriental. Se você não sabe, tem os cristãos ortodoxos gregos e os cristãos chamados romanos, do Império de Roma. Entende? Não entende? Fica aqui um convite amoroso. Amoroso. Um convite para você, inclusive, depois que você ler, você fala assim, olha, eu chequei tudo que tu falou, é isso mesmo, mas eu vou continuar destilando ódio. Aí é problema seu e da justiça, que vai tratar com você essas questões. Não sou eu. Meu objetivo é compartilhar conhecimento e informação sobre o que é, não sobre aquilo que dizem que é, sem nunca terem visto. Vai lá estudar igual os crentes de Bereia, vai lá fazer o que eles fizeram, Atos 17:11, eles eram mais nobres que Tessalônica, porque eles iam lá e pesquisavam, eles vinham lá. Isso está sendo dito de um texto do século I, 2, 3. Que texto eles tinham lá? Tinha tradução? Existia português? Ou era latim, grego, hebraico, aramaico, fenício? Qual era o idioma? Não era português. Então a gente precisa entender, e isso eu falo no livro também, a distância da tradução para o texto original. Agora, fica bem claro, nem na tradução é permitido se entender discurso de ódio. Momento algum.
E para quem ainda acha, não, mas tem o Antigo Testamento, tem o Novo Testamento, nós podemos ficar falando aqui que dízimo não é dinheiro, dízimo é comida. E para você ofertar o seu dízimo, você tem que voltar lá, você tem que ir lá no templo de Jerusalém para fazer isso. Quer seguir rigorosamente a Escritura? Faça isso. Agora, se realmente o seu discurso é de ódio, você não tem apoio na Escritura, nem na traduzida. Então, a partir de agora, você passa a ser uma pessoa responsável por um crime de ódio. É isso, tá bom? Meu livro está disponível nas plataformas Google Play, Livros, Apple Books, certo? Com direito a 20% de amostra grátis do texto do livro. A obra tem em torno de 400 páginas. Você vai ter pelo menos 80 páginas para ler sem pagar nada. E vai ser muito útil para você. Principalmente para aqueles pastores que não estudaram hebraico, nem grego, nem latim, e que mal se expressam em português, com todo respeito à religiosidade. Mas eu não tenho respeito com quem comete crime, porque é necessário que essas pessoas sejam responsabilizadas. Porque nós estamos e vivemos num país democrático, de direito, de dignidade da pessoa humana, de respeito a outras religiões. Todas as religiões, inclusive quem não tem nenhuma. Qual o problema? Nenhum. A lei ampara quem não tem. Quem é ateu, quem não crê em determinada crença. Quem crê uma, depois muda para outra, nenhum problema. Quem está na outra, volta para uma, nenhum problema. A questão do fórum íntimo da religião é garantida pela Constituição. O que não é garantido é se esconder num pretexto de uma religião para cometer crime. E para isso existe a lei, Ministério Público, Justiça Federal, e aqui assim as pessoas todas que têm uma visão clara de que não estão ali representadas por falsos profetas, que dizem que o Eterno disse aquilo que não está escrito. Qual o objetivo? É fazer com que você não seja mais uma pessoa beneficiada pela verdade. É fazer com que você não alcance a sua própria vida eterna, salvação. E se você crê no Messias de fato, você deve se comportar como ele ensinou. Ele ensinou lá no Sermão da Montanha, eu falo sobre isso no meu livro também, que literalmente é Sermão da Colina. Se você for para Israel hoje, lá em Jerusalém, você vai ver colina, não tem montanha não. Então, quando se trata dessa questão, tudo isso eu abordo no livro. Abordo mais uma coisa importante, que se chama misoginia bíblica. É um assunto novo, academicamente falando, é novo, mas é importante, tá bom? Pessoal, o tempo de vocês é precioso, o meu também. E é um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez sobre esse livro chamado Dos Detritos aos Manuscritos, Caminho de Volta aos Originais, em hebraico, através do fio de Ariadne. E também trago nesse livro um questionamento sobre essa existência desses discursos de ódio. Mostro o texto em hebraico, grego, latim, português, século I, IV e assim por diante. Falo sobre Vulgata Latina, sobre Jerônimo, que foi quem a produziu, sobre o que isso significou naquele período e muito mais, tá? Então esse aí é um convite a vocês, desejando assim todo sucesso, muita paz no coração, que cada um encontre a sua paz, inclusive esses falsos profetas, né? Encontre a sua paz, vive em paz e dá sossego para os outros. Deixa os outros em paz também. Todos têm direito à sua paz, tá? É isso aí. Beijo grande, até uma próxima. Excelente semana para vocês. Tchau.